Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você está na série número 2 da sua Dinamis, o seu momento com a sua saúde. Hoje nós falaremos sobre Napoleão. Napoleão. Como Napoleão pode ter contribuído com a homeopatia? Será? Muito. E olhe que colaborou. Bem, nós falaremos sobre Eiffel, Torre Eiffel? Não sei. Falaremos sobre Edith Piaf, La Vie en Rose. Será? Nós temos muito conteúdo e eu espero que você curta. Nossa série número 2 está cheia de surpresa. Bora lá? Antes de a gente começar com o nosso conteúdo, a gente vai um pouquinho no seu momento DJ. Uma das pessoas, talvez cantoras, atores, artistas que tenham mais representado a questão da França na sua magnitude, talvez seja essa artista maravilhosa, Edith Piaf, que tem uma bibliografia que dá uma outra série de tristeza e de alegria ao mesmo tempo, de superação. É maravilhosa a bibliografia de Edith Piaf, representa muito um miasma que nós chamamos de tuberculinismo, e eu creio que se você ver esse filme, que é até uma parte do filme, você vai se emocionar, porque realmente é de matar. Pode colocar uma caixa de lenço do seu lado, porque você certamente vai chorar. Mesmo que você seja duro na queda, não tem como. Então vamos começar com um pouquinho de música para encantar nossos ouvidos, embelezar nossas almas e curtir um pouquinho da tradução dessa música que representa muito os franceses e a França. É só por um momento. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Ça commence avec toi. Gente, que é isso, hein? Pois é, mais tuberculinismo que isso nem tem jeito. Então vamos começar nosso conteúdo e falaremos um pouquinho sobre o que aconteceu com Napoleão. Afinal de contas, será que ele realmente conseguiu nos ajudar ou não com a sua história, com a sua vida, com a sua bibliografia e com seus atos? Tem um pouquinho sim a ver com homeopatia e a gente vai descobrir agora. O que aconteceu com Napoleão é a nossa série de hoje, que falaremos um pouquinho sobre a vida, a bibliografia, e a gente tem dica, tem momento gourmet, que o pessoal gostou bastante. E eu vou responder também algumas perguntas dos comentários que o pessoal deixou ou enviou por e-mail. Você pode fazer isso depois de uma série. Lembrando que nossas séries são 6,
Essa é a segunda, a gente tem mais surpresa por aí, eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Napoleão. Ih, tô indo pro lugar errado, vamos voltar aqui. Vamos ver por onde a gente vai começar. Aí, começou. Bom, vocês já viram um pouquinho do mistério que a gente tem. Eu tentei esconder, não deu não. Vamos lá. Napoleão Bonaparte. Primeira coisa que a gente lembra de Napoleão, todo mundo fala, é um general. Ah, tá, é um general, ok. Ah, ele teve uma contribuição com a Revolução Francesa. Ah, ok, tudo bem. Mas se você perceber e notar como Napoleão era na sua Constituição, vocês vão chegar à conclusão que ele realmente contribuiu com a homeopatia e você não percebeu. Será? Bom, vamos lá. Napoleão tem sim sua contribuição na questão da Revolução Francesa. Era filho de aristocratas e uma curiosidade de Napoleão é que quando ele chegou no comando, ele que incentivou as pesquisas e principalmente o estudo das antiguidades egípcias. Você sabia que foi ele que deu um pontapé para isso? Outro ponto. E será que o fato dele contribuir com isso tem a ver um pouco com a sua história relacionada à homeopatia? Pode ter certeza que sim. Isso já é uma dica. Quando a gente fala, vamos dizer aqui um pouquinho do momento egípcio, né? Egito, vamos dizer assim. O que acontece é que para estudar toda a história da era antiga, da era dos egípcios, a gente pensa sempre em múmias. Quando a gente pensa em múmias, como é que a gente conseguia explorar? Nos anais da história, a gente tem até adoecimentos relativos a exploradores, pesquisadores, antropólogos que tiveram contato com essas múmias e tiveram um adoecimento por causa desse contato. Primeira dica, você fala, ai, não é possível? Claro que sim. E ainda que ele não tivesse contato com os exploradores, antropólogos, pesquisadores, enfim, tem um pouco a ver com a atração, não é? Similar com similar, sobre o fato, vamos dizer assim. É que eu não quero falar tudo de uma vez, então eu estou buscando as palavras para você poder adivinhar a dica que eu tenho para você hoje. E ele realmente sim, colaborou com todas essas expedições que tinham lá na época, procurando saber o que aconteceu ali, a riqueza da cultura, a riqueza das explorações, e foi bem interessante. Então, um agradecimento especial a Bonaparte por causa disso. Outras coisas interessantes e que são muito, muito importantes a nível de marco histórico é que ele participou de intensas batalhas que foram bem libertadoras, mas também que foram de impregnação ao sistema, do absolutismo monárquico. Então tem um quê aí ditatorial, tem uma mão meio assim de ferro pesada. Tem isso também nas histórias sobre Napoleão. Muitos falam que ele era muito cruel, mas no sentido de colaboração para a história, sim, teve seu marco. Além disso, ele também tem questões importantes sobre referências sociais, políticas e direitos fundamentais, já que a Revolução Francesa a gente tem a questão da igualdade, fraternidade e várias outras situações, que não é o que cabe aqui. Bom, outra coisa interessante é que ele ditou a questão da liberdade de expressão e do direito de ir e vir, a fim de que a população pudesse ser manipulada ou não, poderia se expressar de uma forma livre. Com absolutismo e monárquico, será que isso teve mesmo? De certa forma, aqui a questão não é discutir sobre a questão política, mas ele sim colaborou com todo esse movimento da Revolução Francesa, do absolutismo monárquico e de outras revoluções, alguns direitos e descobertas que certamente ele colaborou, e muito para isso. Bom, quando a gente fala um pouquinho da história, e no momento em que ele já estava em questão de domínio de outros países e de aumentar a questão da França no mundo, de posses, que ele era bem inteligente, né, gente? Então,
ele teve nessas várias batalhas que ele participou e que ele colocou lá o domínio da França sobre esses países, a gente tem um ponto importante que é o que nós chamamos de bloqueio continental. E vários países eram inimigos, e aí aquela guerra naquele momento, e uma deles era a Rússia, que foi a sua derrocada. Porque ele não pensou num pormenor. Foi tomando países, foi aumentando o domínio, mas quando chegou para poder dominar a Rússia, ferrou, literalmente. Primeiro, que a Rússia é um inverno muito rigoroso. E segundo, quem não está preparado para isso, morre. Tem até, vamos fazer outro parênteses aqui, um livro bem legal falando sobre a história da humanidade através das doenças e das patologias. Já mencionei esse livro, ele é muito interessante. Mas o que é mais interessante é que em um determinado momento da história, eles estavam fazendo uma escavação e encontraram vários corpos dentro de uma profundidade até relativamente bem profundo mesmo, o lugar que eles encontraram que estava sendo feita essa escavação, e vários corpos totalmente intactos, as suas vestes desses corpos. E aí eles ficaram achando que era da França, que era daquilo outro, foram fazer uma investigação e dentro da análise de DNA, isso já em tempos agora, modernos, descobriram que aquelas pessoas poderiam ser franceses que voltaram da guerra ou renomados, etc, mas nada mais, nada menos que eram que pessoas que morreram por causa do tifo. E dentro daquilo que eles encontraram, fazendo uma análise de DNA da raiz dos dentes dessas ossadas, porque até então a roupa estava intacta. Isso lá há muitos anos lá já, enterrado nesse local. E o que acontece? Eles descobrem isso, que aqueles soldados tinham morrido de tifo. E descobriram também alguns dentes, eles conseguiram tirar dos dentes parte intacta desses dentes, fizeram uma análise ali do DNA, vou contar a história completa, né? Aí dentro daquelas ossadas, pegaram os dentes, dentro dos dentes eles tinham um material, dentro daquele material genético, eles fizeram uma análise e descobriram que eles tinham morrido de tifo. Esses soldados estavam voltando da guerra fracassada de Napoleão, invadindo a Rússia em pleno inverno. Então, olha para você ver como é importante a gente pensar. Guerra é estratégia, ainda que seja guerra, não tem necessidade disso, mas o homem adora uma, né? Guerra é estratégia, e por causa do frio, Napoleão perdeu a guerra e a invasão, tomando o território da Rússia, que não conseguiu, né? Foi fracasso total. E aí ele vai para uma ilha que a gente chama de Ilha de Santa Helena, fica por lá, isolado, após essa famosa batalha, e morre em 1821. Bom, mas a pergunta que não quer calar é, ele morreu de quê? Todo mundo fala que ele tinha um problema por causa da forma com que ele andava. Ele colocava a mão sobre o estômago, né? E ficava andando para lá e para cá com aquela mão dentro daquele paletó e colocava a mão lá, e todo mundo falava que era azia, refluxo, e tem várias, vamos dizer assim, várias situações. Mas a verdade que não quer calar é que ele colocava a mão aí, né, tem até esse chapéu que é histórico, emblêmico, dentro aí da parte da vestimenta dele, dos capotes, tem até uma foto bem legal sobre ele, que coloquei anterior, ele coloca a mão lá, bem lá em cima, né, do estômago. E aí a verdade que não quer calar, e aí todo mundo começou a investigar e falaram, gente, ele morreu foi de úlcera. Outros falaram foi gastrite, que estourou, que virou úlcera. Outros falaram, é câncer de estômago. E não se sabe até hoje exatamente o porquê que ele morreu. Mas estudos recentes de investigadores mais contemporâneos, tem até dentista investigando a história de Napoleão, concluiu que ele tinha de fato morrido de câncer no estômago. Por quê? Vamos aos sintomas que Napoleão tinha. Isso eu recolhi dos anais da história, nos quais estava escrito lá que personagens importantes vivenciaram que Napoleão sentia.
E até médicos que trataram de Napoleão, naquela época, também relataram quais eram os sintomas que Napoleão sentia, que eram, vamos a eles, dores abdominais, náuseas, suores noturnos, febre. Tinha também dores de cabeça, desconforto sob luz forte, fala confusa. Gengivas, lábios, unhas eram incolores. Ora constipado, ora diarreia. Quando a gente junta todo esse contexto e fala, poxa vida, será que isso é realmente câncer de estômago? Bom, se vocês juntarem aí o tico com o teco, vocês vão começar a entender, sim, poderia ser. Tá, ok. Fora que existe um sinal muito evidente, que era a mão sobre a região, né, do estômago. Será que de fato ele teve câncer no estômago? Bom, vamos adiante. Antes da gente prosseguir, eu quero deixar você curioso aí. A gente fala de câncer de estômago, mas a gente também já pensa em alguns medicamentos. Por que nós temos que pensar em alguns medicamentos? Porque os sintomas refletem o doente. E quando a gente começa a perceber que ele tinha esses sintomas, nós já vamos pensando em a doença? Não, nós pensamos no medicamento e na personalidade. Uma pessoa tão assim, que medicamento, que personalidade será que Napoleão vibrava naquela época? Mais um pouquinho de informação. A dúvida. E algumas conclusões também que a gente investigou da história dele. Seu pai também tiveram o mesmo mal, ou seja, os mesmos sintomas. Mas muitas pessoas diziam que ele foi envenenado. Aí você fala, será? Alguém envenenou lentamente. Muitas pessoas, muitos investigadores da época, muitos médicos falavam que Napoleão tinha sido envenenado a doses homeopáticas. Não com essas palavras doses homeopáticas, né? Mas que ele existia por causa de até uma certa pessoa que vivia com ele, do convívio dele, colocava veneno todos os dias, venenos ínfimos ali, ó, diariamente, para que ele pudesse morrer. Ou seja, ele tinha sido assassinado. Será? Ai, meu Deus, mais lenha na fogueira. Um dentista sueco disse, vamos fazer uma análise dos cabelos de Napoleão. E a conclusão foi que tinha arsênico no cabelo de Napoleão. Aí você fala, então ele era um arsênico albo? Será? Vamos ver, mais lenha na fogueira. Continua a dúvida, né? Qualquer residência no século XIX tinha arsênico para matar qualquer pessoa. Eu disse qualquer. Vamos lá. Cosméticos, tônico para cabelo, cigarro, cera de lacre. Gente, como é que era? Não existia e-mail naquela época, não existia o zap. Já pensou você falar, deixa eu mandar um zap aqui agora, em 1820, em 1800. Não tinha como, as cartas demoravam. E naquilo tinha um lacre que você carimbava com seu selo de hierarquia aristocrata e mandava para o sujeito para saber que era você realmente. E levava dias para chegar e mandava o correspondente, não tinha carteiro também não, né? Era aquele correspondente, o mensageiro que levava cavalo, ou às vezes carruagem. De qualquer forma, até as amas levavam cartas, às vezes cartas fortuitas de amor, de encontros, ai meu Deus, nem posso falar assim, tão meio escondidas, escuras, amantes, aquela coisa toda daquela época, que era uma época muito, será? Não sei o nome disso, mas muito tuberculínica. É o nome que a gente tem que dar para essa época, não é? Fora isso, a gente tinha panelas, repelentes para insetos, tinham arsênico, veneno de rato, cobertura de bolo. Meu Deus, como assim? Tudo tinha arsênico. Tinha sim. Quando iniciou essa época, começou a ter muito produto industrializado, vamos dizer assim. Mas a questão do industrializado é produto químico. Por que eu digo químico? Começou nessa época
é que a gente chama de sintetizar algumas substâncias. E elas eram usadas. O arsênico, o que ele conserva? Tanto é quando a gente fala de matéria médica de arsênico em álbum, a pessoa parece uma múmia. Lembra disso? Múmia, sim, aquela pele amarelada, seca, envelhecida, enrugada, parece que não bebe água. O cume do arsênico álbum é assim. São pessoas que parecem múmias, mumificadas. Aí a nossa relação com o Antigo Egito. Aí você fala, como é que as coisas se atraem? Ele deu pontapé para todo mundo ir lá investigar o Egito, múmias, e naquela época, todo mundo estava tentando explorar e descobrir por que as múmias ficavam naquele estado, o que acontecia, qual era a substância. E muitos morreram, até antropólogos, cientistas famosos naquela época, faleceram pelo contato com bactérias e fungos que tinham muito ali naquela faixa, né, que você faz mumificar. E aquilo, quando abria os sarcófagos, né, exalava aqueles pós, que a gente chama de aquela substância ali até então de bactérias, é como se elas tivessem, a gente chama elas de encapsuladas, né, ou seja, elas estão capsuladas e inativas. Então, no momento que ela encontra um terreno propício, fungo e bactérias, né? Fungo então, não, uma maravilha, algumas bactérias também, sim. E aí entra em contato com um ambiente que ela pode se manifestar, era a gente, né? E aí morria muita gente. Então, olha só a similitude. Gente, o mundo é um barato, né? Eu acho. Então, mais um pouquinho. Até cobertura de bolo. Vamos voltar um pouquinho. Na questão de cobertura de bolo, existia muito a tendência, né? A química estava iniciando seus processos de sintetizar e algumas substâncias eles sintetizavam e colocavam corantes, era colocado, por exemplo, pintar paredes, para colaborar também nessa época já começava -se a encanar muito, tinha muito encanamento, mas os encanamentos eram à base de chumbo. E aí, gente, foi uma miscelânea total. Pois é, aquela época era perigosa. Então, quando ele começa a investigar, também partes, né, de pessoas que conviveram naquela época com Napoleão. Papel de parede, eles fizeram da residência uma análise, fizeram também dos corpos, né, cabelos, parte dos ossos, fizeram testes de DNA para saber se realmente ele tinha sido envenenado. Para completar a parede, aí ó, químico faz análise do papel de parede, gases venenosos exalados por um mofo que crescia entre a parede e o papel. E ele ficou numa região muito úmida, né? E como ficou numa região muito úmida, principalmente essa ilha de Santa Helena, como é propício para manter o mofo, né? Fungo. E para contribuir com a situação. Além disso, ainda tinha papel, parede, umidade com a parede. Imagina o babado que isso não deve ter dado. Isso realmente contribuiu para o seu adoecimento. Além disso, fizeram análise do primeiro filho, da primeira esposa e mais 10 pessoas vivas no século XIX que tinham mais de 100 vezes arsênico em seus corpos que pessoas vivas na atualidade. Então, meu amigo, minha amiga, Napoleão contribuiu sim para nós escrevermos sobre matéria médica de arsênico álbum. E ele foi envenenado? Naturalmente, indiretamente, diretamente, por todas as vias. Ele sim teve um problema por causa do arsênico in natura, em tudo mais. Por isso que a gente sempre fala, né? A epigenética, ela é muito importante porque ela contribui demais com o adoecimento das pessoas. Por quê? Claro que contribui. Se você tem um terreno saudável, vamos dizer assim, mediano, né? Mega saudável, mediano. E aí você entra em contato dia após dia com uma substância que é altamente adoecedora,
aquilo vai minando, vai minando, vai minando. Ainda que não seja 1 ou 2 anos, mas um tempo considerável no mesmo ambiente, com as mesmas exposições, na mesma intensidade, diariamente, 24 horas por dia, respira, bebe, come, tudo junto. E mais a gente diz, a genética, que já é favorável, porque já teve caso assim, imagina, vai dar isso mesmo. Então, não basta você ter a genética favorável para uma determinada doença. A gente lê muito em alguns livros de cientistas, pesquisadores famosos, até mesmo na vertente da homeopatia, de que você pode ter a predisposição, mas o que vai dar o gatilho do seu adoecimento é a epigenética. O que é a epigenética? São fatores que contribuem para que você se mantenha saudável ou você se torna um doente. E o que é epigenética? No conjunto, são fatores externos em que você está incluído ou vivencia ou trabalha. Por exemplo, pessoas que trabalham em laboratórios químicos, ainda que tenham cheio de EPIs, né? Equipamentos de proteção individual, máscara, etc. Mas aquilo está no ar, às vezes está no ar, às vezes está no estoque, às vezes está em manipulação, às vezes sem querer, tem um acidente, e aí vai aquilo ali. Ou no lugar que você mora, tem muita poluição ou muita radiação. Por exemplo, mora perto de antena de celular, mora perto de torres de alta tensão. Outra coisa, você trabalha, por exemplo, em um campo, lá numa horta, só que lá não tem nada de orgânico, tem muito inseticida, pesticida, a água não é de boa qualidade. Você, além de cuidar daquelas verduras e legumes, você também come. Tudo isso favorece. Então, o seu terreno pode estar ok, mas a sua predisposição aliada à sua exposição faz com que você adoeça. Foi o que aconteceu com Napoleão. Além dele ter predisposição, porque o pai já tinha tido um mal similar a que ele teve outros problemas, que foi a epigenética, a exposição contínua daqueles fatores que tem produtos, alimentos e etc. Gente, a ciência é um negócio, né? Pensa bem, a gente tem que investigar muito sobre as pessoas. Por que eu falo que tem que investigar muito sobre as pessoas? Porque no relance a história muda toda. Aí você fala assim, gente, ele morreu envenenado. Envenenaram ele, ele tá cheio de arsênico. Foi o criado, foi o empregado. Gente, é a parede. Foi o que ele comia, foi tudo junto, não é? Então, ele contribui muito para a nossa questão do arsênico-albo. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre mais da história de Napoleão, que eu acho que você deve ter ficado assim, poxa vida, né? Como assim? Tá bem? Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa segunda parte. Até lá!